Cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor. Meus queridos, quero agradecer a Deus por esta oportunidade de poder estar aqui, junto com os irmãos, adorando a Deus. E também agradecer ao pastor Alexandre pelo convite, que muito me honra, porque, na verdade, eu entendo que pregar o Evangelho é a função mais alta que existe no universo. Nada supera, porque é um trabalho que tem o seu desdobramento na eternidade. As outras funções, elas terminam tudo por aqui, mas essa vai ter o desdobramento lá na eternidade. Então não tem nada superior a esta função de pregar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, quero convidá-los para abrirem as vossas Bíblias, por gentileza, no Evangelho de São Lucas, no capítulo 10, partindo do verso de número 29. Eu quero aproveitar esse texto que vamos ler, e como hoje é culto de missões, eu quero falar sobre 8 passos para fazer missões. Então, leia comigo aí o texto mencionado. São Lucas, capítulo 10, partindo do verso de número 29. Todos os irmãos encontraram? Digam amém. E respondendo Jesus, disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e o espancaram, e retiraram, deixando-o meio morto. E, ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e, vendo-o, passou de largo. E, de igual modo, também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão e, aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e, pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E, partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Amém. Pode tomar assento, meus amados. Que Deus abençoe a todos nós nesta noite. Meus queridos, a parábola é uma parábola muito conhecida. Jesus está respondendo aqui a uma pergunta de um doutor da lei. O doutor da lei, ele queria saber o que tinha que fazer para herdar a vida eterna, e abriu um diálogo com Jesus, e Jesus, ele perguntou no final para Jesus quem era o seu próximo, que ele tinha que amar. E Jesus então contou esta parábola para responder o questionamento daquele doutor. É uma parábola muito conhecida, acredito que você já ouviu alguém pregando nela, ou você já pregou, né? Ou já ouviu. O certo é que ela é conhecida, ou já leu, né? Então, nós temos diante de nós um texto que é um texto maravilhoso. Só que eu quero aproveitar, hoje sendo culto de missão, quero falar sobre 8 passos para fazer missão. Mas antes, eu quero dizer aos irmãos que a Bíblia começa dizendo aqui, Jesus nessa parábola, que um certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Jerusalém é a cidade de Deus, é chamada Cidade Santa. E Jericó era onde residia Raabe, que era uma prostituta, Bartimeu, que era um mendigo, e Zaqueu, que era um fiscal que cobrava mais do que devia.
Então, era lugar de pecadores. Então, nós temos aqui um confronto entre duas cidades importantíssimas, antiguíssimas todas as duas. Uma cidade de Deus, era onde tinha o templo, onde era a morada de Deus, e Jericó, uma cidade que o significado da palavra Jericó é lugar de fragrância, e era também chamada cidade das palmeiras, mas era um lugar que ficava próximo de Jerusalém, cerca de 27 quilômetros, e descendo de Jerusalém para Jericó, nós temos uma estrada que naquela época era uma estrada cheia de pedras, e era uma inclinação bem acentuada, porque tinha uma inclinação de 1.040 metros de Jerusalém a Jericó, e ali os beduínos que residiam naquela região, eles aproveitavam a dificuldade para descer aquela estrada para assaltar as pessoas. Então, até mesmo hoje, quando nós estivemos em Israel recentemente, o próprio guia nos informou que, ao passar por ali, tem que ter todo o cuidado, porque eles continuam assaltando ali, e pedindo as coisas, cercam as pessoas. Então, era um lugar realmente muito difícil. É bom dizer que Joséfo, o Flávio Joséfo, historiador judeu, ele diz que aquela estrada era uma estrada perigosa e pedregosa, cheia de pedra. Jerônimo, no IV século, diz que era uma estrada infestada de assaltantes beduínos. Na verdade, era uma cidade que, indo para lá, teria que descer por Jerusalém, descer aquela estrada, e era um local muito perigoso. Mas a parábola que Jesus conta diz que um certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Essa história, ela reflete a própria situação do ser humano. Adão fez essa descida quando desobedeceu a Deus. Ele não estava em Jerusalém, mas estava na presença de Deus no jardim do Éden. Quando desobedece, ele desceu, porque quando se afasta de Deus, é sempre uma descida. Quem está buscando a Deus está sempre subindo, mas quem está afastando de Deus está sempre descendo. E então, a Bíblia, você pode observar que, partindo de qualquer lugar, a Bíblia, quando fala que as pessoas estavam indo para Jerusalém, ela sempre coloca que subia a Jerusalém, embora estivesse descendo geograficamente, mas a importância da presença de Deus é exatamente falar das alturas em que a pessoa se encontra. Então, este homem caiu nas mãos dos assaltantes e maltrataram aquele homem, despojaram, roubaram tudo que ele tinha, espancaram, e este homem ficou caído, meio morto. Não estava nem vivo e nem morto. Estava numa situação inerte, sem poder de reação. Essa era a situação deste homem. E, na verdade, Jesus conta que pela mesma estrada descia um certo sacerdote. E o sacerdote passou de largo, viu aquele homem caído, mas passou de largo. E o sacerdote representa a religião. E sabemos que a religião, ela não resolve o problema do pecador. E aquele homem, representando a religião, ele vê o pecador lá caído, meio morto, mas passa de largo, nem dá atenção, nem olha sequer e vai embora. E depois descia pela mesma estrada um levita, que representa a lei, que também, vendo aquele homem, não fez caso, passou de largo e foi embora. E o levita representa a lei. A lei também não pode salvar o homem.
Então, esse sacerdote e esse levita representavam realmente dois importantes instituições, que é a religião e a lei. Mas eles não podem salvar, não podem libertar o pecador, não podem ajudar o pecador a sair daquela posição difícil em que se encontrava. Então, amados, este verso, o verso de número 30, que diz que ele estava ali despojado, espancado e meio morto. Este verso mostra a situação do pecador, sem Deus, sem salvação, muitas das vezes iludido por uma tentação, enganado por outra, caiu nas mãos do grande salteador, que é o maligno, e ficam destruídos na estrada, sem poder de reação, sem ter alguém que o socorra. Aí é que deve entrar o trabalho missionário, porque missão é resgatar os que estão perdidos, missão é arrancar os que estão nas garras de Satanás e trazê-los para a presença do Senhor. Então, este homem ficou despojado. Sabemos que ele estava descendo para a cidade, que alguns pregadores chamam cidade do pecado. Se era a cidade do pecado, este homem estava descendo da posição alta da presença de Deus para a cidade do pecado. E o pecado é o grande ladrão. O pecado rouba a felicidade, o pecado rouba a liberdade, o pecado rouba realmente a alegria, o pecado rouba a saúde, o pecado vai realmente destruindo a pessoa em todos os segmentos da vida. Então, a verdade é que muitas pessoas já foram destruídas pelo pecado. O pecado é o grande mal. Deus é o nosso supremo bem, mas o pecado é o supremo mal que tem levado milhões de pessoas ao inferno, à destruição, às prisões e a muitas decepções, frustrações e depressões, etc, etc, etc. Então, amados, a verdade é que aquele homem estava nesta situação e ele estava inerte, sem poder de reação, sem poder se levantar, sem poder sequer pedir ajuda, sem poder realmente fazer alguma coisa. Estava sem forças e vazio de tudo que possuía, e agora caído numa estrada perigosa, uma estrada que as pessoas só passavam por necessidade. Então, amados, ele estava meio morto e não teve socorro do sacerdote e nem do levita. E é interessante que a Bíblia diz, a parábola relata, que o sacerdote descia pelo mesmo caminho que o homem descia, também descia pela mesma estrada. O levita também descia. Mas quando ele fala de um certo samaritano, ele não diz que ele descia aquela estrada. Ele diz, ocasionalmente, indo de viagem, um certo samaritano, aí, ao passar por ali, ele viu este homem. Significa que o sacerdote descia, o levita descia, mas o bom samaritano não estava descendo, estava passando por ali de viagem. A situação é bem diferente. E ele, ao ver aquele homem, ele então aproximou. Mas antes de aproximou, eu disse que quero falar sobre 8 passos para se fazer missão. O primeiro passo é ter visão do estado do pecador. Na verdade, se a pessoa não tem noção do que o pecador está sujeito, né, à condenação do inferno,
não tiver esta visão a respeito do pecador, porque você vê uma pessoa passando num carro zero, bem vestido, e a impressão que tem que aquela pessoa está muito bem, mas na verdade, se ela não tem Jesus, ela é uma pessoa miserável, pobre, cega e nua. Está faltando realmente Deus na sua vida. Então é importante que nós vejamos os pecadores numa situação de inércia, numa situação de pobreza, vazio, sem força, sem coragem, sem ânimo, sem poder de reação. Para que nós possamos fazer alguma coisa por ele, é preciso primeiro ter a visão e ter a certeza de que Jesus, ele é poderoso para fazer tudo quanto o pecador necessita. Agora, queridos, o segundo passo é que quando o samaritano passava por ali e ele teve a visão daquele homem, a Bíblia diz que ele moveu-se de íntima compaixão. Mover-se de íntima compaixão é se colocar no lugar da pessoa que está sofrendo. Jesus, por diversas vezes, está escrito na Bíblia, que ele era movido de compaixão, de misericórdia. Ele socorria as pessoas num ato de compaixão e de misericórdia. E este samaritano, ele, movido de compaixão pelo estado miserável em que encontrava aquele pecador, a Bíblia diz que ele aproximou-se dele. Enquanto os outros se afastaram, ele se aproximou. Irmãos, isso reflete a descida de Jesus a esta terra, porque Jesus, movido de compaixão pelos homens afastados de Deus, ele desceu a esta terra, e este é o maior fato da história. Alguém diz que o maior fato da história é o homem pisar na lua, mas não. O maior fato da história é Deus pisar aqui na terra para socorrer os perdidos e aqueles que estão sem salvação, e do qual eu sou um, e você que me ouve também é, mas ele teve misericórdia de nós. E então o samaritano aproximou-se dele. O primeiro passo é ter visão. O segundo é mover-se de compaixão. E o terceiro é aproximar. Aquela pessoa, ela não tinha como sair dali. Se a pessoa não se aproximasse dela, não teria como fazer nada. Então, o terceiro passo para missões é aproximar das pessoas no estado que ela se encontra. É interessante que você vai observar que quando Filipe foi evangelizar o eunuco da rainha de Candace, ele aproximou-se. Ele obedeceu, foi até a estrada, que estava deserta. Quando ele viu a carruagem vindo, ele se aproximou. E foi ele que fez a pergunta, abrindo um diálogo. Entende que lê? Então missão se faz aproximando-se das pessoas. Nós, crentes em Jesus Cristo, precisamos cumprir com a ordem do Senhor. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. E para pregar o evangelho para uma pessoa, você precisa aproximar-se dela. É preciso abrir um diálogo com ela. É preciso saber realmente da sua necessidade. E nós sabemos que a maior necessidade do pecador não é dinheiro. A maior necessidade é ter Jesus na vida. Porque quem tem Jesus tem tudo. E quem não tem nada. Agora, amados, ao aproximar-se, ele viu que o homem estava ferido. Ele então
passou nas feridas azeite e vinho. Dois elementos importantes. Azeite é símbolo do Espírito Santo. E o vinho, símbolo do sangue de Jesus Cristo. Então, isto é uma demonstração de que aquele homem precisava de um socorro divino, um socorro de Deus. E o samaritano atou em suas feridas o azeite, que é exatamente uma figura, um tipo do Espírito Santo. O Espírito Santo é que começa a realizar a obra na vida do pecador, pois é Ele que regenera o pecador, é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, nós temos o Espírito Santo, e é preciso que nós levemos o Espírito Santo a convencer os pecadores a receberem a Jesus como Salvador. E como que se faz isso? Pregando o Evangelho. Porque quando você prega o Evangelho, o Espírito Santo vai convencer a pessoa que ouve para receber a Cristo. Você não precisa ser profundo conhecedor da Bíblia. Você precisa de ter tido um encontro com o Senhor e falar com aquela pessoa com convicção que Jesus liberta, que Jesus perdoa, que Jesus levanta, que Jesus justifica, que Jesus santifica, que Jesus purifica o mais vil pecador. E aí, meus queridos, quando você vai e fala sobre a pessoa de Jesus, o Espírito Santo que habita em você entra em ação para convencer aquela pessoa do que aquilo que você está falando é uma verdade absoluta. E aí a pessoa acaba se rendendo a Cristo, não porque eu ou você fomos bons pregadores, não, é porque o Espírito Santo convenceu aquela pessoa. Por isso ele atou primeiro o azeite e depois o vinho. Por que primeiro o azeite? Porque o azeite representa o Espírito Santo e é ele que inicia a obra convencendo o pecador do seu estado de miserabilidade. E depois o vinho. O vinho representa o sangue. Uma vez convencida pelo Espírito Santo, aí entra o processo de purificação que é feita pelo sangue de Jesus. A Bíblia diz o seguinte: se nós andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Eu estou falando que purifica de todo pecado. Eu vou repetir: purifica de todo pecado. Se você já foi purificado, dê pelo menos um glória a Deus. Porque a maior bênção nesta vida é ter a purificação do pecado. E é trabalho do missionário. Aí, meus amados, este homem, depois que atou nas suas feridas o azeite e o vinho, ele foi para o seguinte passo: ele tirou aquele homem da zona de perigo, porque apesar de ter passado o azeite e o vinho, aquele homem ainda não tinha forças para se levantar. E então ele não podia deixar aquele homem ali, porque iam acabar matando aquele homem. Então o que ele fez? Pegou aquele homem, colocou na sua cavalgadura, no seu animal, e levou este homem para uma hospedagem, para um lugar de refúgio, para um lugar onde ele ficaria em segurança. E
chegando lá na hospedagem, ele levou aquele homem que estava ainda sob o efeito do assalto que sofreu, das pancadas que levou, das dores que sofria, e foi entregue ao hospedeiro. E o samaritano pegou 2 dinheiros e deu para o hospedeiro e disse para ele: cuida dele, e se você gastar a mais, quando eu voltar, eu te pagarei. 2 dinheiros. Dinheiro fala de valor. E a hospedaria não é outro lugar senão um local onde Deus está presente. Por exemplo, a Bíblia diz no Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Então, nós temos que tirar o pecador da zona de perigo e levá-lo para o refúgio, onde a presença de Deus é uma realidade. E esse hospedeiro recebeu 2 dinheiros, 2 valores, diríamos, incomparável com qualquer outro valor, porque eu entendo que esses 2 dinheiros foi o Espírito Santo e a Bíblia, a palavra de Deus, que são os 2 valores que o pastor tem para cuidar de todos aqueles que chegam aqui meio derrubado, meio quebrado, meio morto, mas o pastor tem o poder do Espírito Santo e o poder da palavra de Deus. E quando ele começa a ensinar essa pessoa vai ser liberta. Então, os passos para fazer missão não dependem de você ser vocacionado para missões transculturais. Não, nós não podemos nos acomodar com as ofertas que fazemos para a missão e achar que é tudo que Deus espera de nós. Sabe por quê? Porque assim nós estaremos terceirizando o trabalho que Deus deu para cada um de nós. Não, você não evangeliza não, eu evangelizo através da oferta. Eu dou oferta que vai pagar o missionário, está lá no campo, então eu não preciso de evangelizar. Isso é terceirizar um trabalho que Deus não nos autorizou a terceirizar. Além da oferta que você dá para o missionário que vai fazer missões transculturais, você também precisa fazer e cumprir com a sua missão. A Bíblia diz que nós somos um povo adquirido para que anunciemos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se você não sabia, fique sabendo agora, que você foi comprado com bom preço, não foi com ouro e nem com prata, mas com o sangue de Jesus Cristo, para anunciar, para pregar, para falar com o vizinho, falar com o colega de trabalho, para anunciar que Jesus é Salvador. E às vezes os crentes acham que pode apenas terceirizar, dar uma oferta e está tudo certo. Não, Deus deu a ordem para a igreja. Essa missão é uma missão que toda a igreja foi responsabilizada pelo Senhor. Nós precisamos de assumir lá, a ajuda para a Índia e os demais trabalhos que os irmãos já sabem, mas apesar disso, eu tenho que fazer a minha parte. Eu preciso falar de Jesus para alguém, eu preciso ensinar o que eu já sei. Deus não chamou ninguém para ficar assistindo de camarote, não. Deus não chamou ninguém para ficar só sentado e ser apenas ouvinte. Deus nos chamou para servir, para trabalhar, para dar fruto. E há uma ideia errônea por parte de alguns crentes que acham, não, eu
sou membro da igreja, eu não tenho que fazer nada, quem tem que fazer é o pastor, os obreiros. Não, senhores, ninguém planta uma árvore sem que queira colher fruto dela. Deus espera o fruto do seu trabalho. Deus está esperando algo que venha de você. E a Bíblia ainda diz o seguinte, ide por todo mundo e pregai o evangelho. É uma ordem imperativa. Significa que esta ordem faz parte de mais de 6.000 mandamentos que nós temos na Bíblia. Então, ide foi um mandamento de Jesus, foi o próprio Senhor que determinou. Agora, quem não evangeliza, quem não fala de Jesus, nem nas oportunidades que surge, está em pecado de desobediência. Porque se é uma ordem, todos nós temos que obedecer. E é uma ordem do Senhor, porque chamar o Senhor de Senhor é fácil, mas permitir que o Senhor exerça o senhorio sobre a nossa vida é outra coisa diferente. Então, não basta frequentar igreja, não basta ser dizimista, não basta contribuir para missões. Eu tenho que falar de Jesus para alguém. Eu preciso abrir a minha boca e deixar Deus usá-la para a glória dele e crescimento do seu reino. Amados, a verdade é que quando a gente vai para a palavra, a gente sempre é colocado na parede, porque nós sempre estamos aquém de onde nós deveríamos estar. A verdade é que a igreja se acomodou nos trabalhos internos e perdeu a predisposição para trabalhos externos, ao trabalho do evangelismo. Irmãos, Alexandre Duff, ele disse que a igreja que não evangeliza, em breve deixará de ser evangélica. E é uma verdade, porque se não há novos crentes, os crentes vão envelhecendo, a geração vai embora, e acontece o que está acontecendo lá na Europa. Só tem templos com meia dúzia de gente idosa, não tem jovem, não tem nada, porque eles pararam de evangelizar. Nós não podemos parar, irmãos, exemplo histórico está cheio por aí, né? Então nós não vamos cometer o mesmo erro. É importante dizer aos irmãos que fazer, por exemplo, um trabalho aqui, congresso de missões, é maravilhoso. Mas como fazer um congresso de missões sem pensar em salvação de almas? Sem pensar nos que estão perdidos aqui ao redor da igreja? Que adianta fazer uma festa que vai lotar aqui o templo sem ter um lugar para o pecador? Me responda. Será que a gente só vê a nossa necessidade, não enxerga a necessidade dos que estão sem Cristo? Talvez o irmão nem me convida para pregar mais. Mas a verdade é esta. Como a gente organiza um congresso, convida pregadores que vêm de longe, mas não tem um programa de evangelização sequer. Ninguém pensa no pecador. Esquecemos dos pecadores que precisam ouvir o evangelho. E aí você não vê convite sendo espalhado para pessoas virem ao culto, para assistir ao culto, para participar do culto. Mas não, só chamamos os crentes. Amados, é preciso abrir os olhos. Sabe por quê? Porque nós estamos chegando já na última hora da igreja aqui na terra. E precisamos trabalhar. Se você começar na última hora, você pode receber uma recompensa grande. Sim ou não? Jesus pode pagar uma boa recompensa, como diz a parábola. Mas nós não podemos nos acomodar, achar que o que fazemos já é o suficiente. Irmãos, você tem colega de trabalho, você tem colega de escola, você tem vizinho, você tem parente que ainda não conhece ao Senhor, e você não pode simplesmente deixar
o tempo passar sem nada fazer, porque nós vamos ter que prestar conta. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o Senhor plantou lá uma vinha e foi lá colher o fruto da vinha, não tinha fruto. Aí qual foi a decisão dele? Cortar. Para que ter uma árvore frutífera que não dá fruto nenhum? Então vou cortar. Mas aí o vinhateiro veio e disse: Senhor, não corta agora não, deixa para o ano que vem, eu vou estercar, vou adubar, vou dar uma ajeitada nela para o ano que vem. Se o senhor achar que o ano que vem e não tiver fruto, aí o senhor corta. Mas se tiver, o senhor deixa ela. Então o senhor deu mais uma chance. Então Deus está nos dando sempre mais uma chance, mas nós precisamos de abrir os nossos olhos. E Deus está falando contigo, falando comigo, falando com todos nós. Esse trabalho de evangelismo é para a igreja toda. O pastor não pode evangelizar todo mundo, mas o pastor tem que pastorear as ovelhas. Agora, quem gera ovelha são as ovelhas. Então, são os membros da igreja que devem evangelizar e trazer novas pessoas para realmente o redil, o rebanho do Senhor. Então, eu e você temos um compromisso. Não passe de largo, não seja religioso como o sacerdote, não seja como o levita que passou de largo, não fez caso do sofrimento da pessoa. Talvez, quem sabe, ao lado da sua casa tem alguém desesperado, tem alguém precisando de uma palavra, tem alguém precisando de uma oração, tem alguém precisando, está clamando ali por alguém que chegue lá para falar alguma coisa, e você está do lado, mas a pessoa não tem força sequer para dar o grito de socorro. Mas nós é que temos que aproximar. O sacerdote não aproximou, a religiosidade não resolve, o levita não aproximou, porque a lei não resolve, mas o samaritano se aproximou, porque ele era um missionário, ele estava indo de viagem, mas não podia deixar de socorrer uma pessoa que precisava da sua ajuda. Tem alguém precisando de você, tem alguém precisando de você, tem alguém precisando de você, e eu tenho certeza que você não vai fechar o seu coração, você vai abrir o seu coração, vai sentir a compaixão pelo perdido. Apaixone-se pelas almas que estão perdidas, como Jesus parava para falar com o mendigo, para socorrer uma pessoa que todo mundo rejeitava, como era o caso de Maria Madalena, que tinha 7 demônios, uma mulher depravada, uma mulher que as pessoas se afastavam dela, mas Jesus se aproximou dela. Quem sabe as pessoas estão do jeito que estão, porque nós estamos do jeito que estamos. Vamos mudar aqui, que haverá uma mudança ali. Se levarmos a sério o que Jesus diz na sua palavra, nós vamos ver pessoas se rendendo a Cristo, porque a melhor coisa que nós podemos fazer para uma pessoa é falar que Jesus tem a solução, que Jesus tem a cura, que Jesus tem a libertação que ela precisa, que Jesus tem o remédio certo para ela, que Jesus pode transformar a sua vida, que Jesus pode purificá-la de todos os seus pecados, que Jesus pode levantá-la da inércia, que o Senhor pode tirá-la da sarjeta, que o Senhor pode libertá-la dos vícios que tem aprisionado milhões de pessoas. Mas a igreja não pode ficar só assistindo, a igreja precisa entrar em ação. Eu estou falando a respeito meu, de todos nós que somos obreiros e de todos os membros da igreja. Essa missão não é dada só para aquele que se dispôs a ir para outro país, mas é para todos os crentes. Os irmãos estão entendendo? Digo amém. Fui bem objetivo, que eu gosto de ser bem objetivo e bem claro, porque na verdade, irmãos, você sabe que Deus vai te pedir conta das oportunidades que Ele te deu e você não fez nada. A Bíblia diz lá, se você avisar ao ímpio que ele está perdido,
você salva a sua alma. Se você não avisar, você está complicando a sua própria alma. Vai ser tudo cobrado da própria pessoa. Ser crente não é só assistir aos cultos. Ser crente não é só tocar, não é só cantar, não é só cumprir com os trabalhos do templo. Ser crente é ter um compromisso com Deus. E esse compromisso inclui esse trabalho. Eu posso dizer aos irmãos, sem sombra de dúvida, o Senhor não está feliz conosco. A nossa igreja, eu estou falando em termos gerais, viu? Não é só aqui não. A nossa igreja parou de evangelizar e parou de orar. Duas coisas imprescindíveis que nós não podemos abrir mão: oração e evangelização. A igreja não pode ir minguando, a igreja precisa ir crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Então, irmãos, eu estou entregando para os irmãos o que Deus mandou entregar. Cada um sai daqui hoje consciente de que se você... mas eu sou tímido. Irmãos, você é tímido, mas você conversa com umas pessoas. Você pode ser tímida para subir aqui no púlpito e pregar. Mas para conversar com uma pessoa que você tem amizade, você não tem timidez nenhuma. Então, mesmo com a sua timidez, abra sua boca e fala que Jesus é bom e que o diabo não presta. Fala com ela que Jesus pode libertá-la, que Jesus pode curá-la. Ore por ela. Não fique só esperando pelos pastores, porque tem uns irmãos que Deus dá uma oportunidade para ele. Exemplo, ele está em casa, de repente o vizinho fica endemoniado. Aí sabe que tem um vizinho que mora ali, é crente, corre lá. Aí o irmão ou a irmã, que é o dono da casa lá, ao invés de ir lá e orar, pega o telefone e liga para o pastor: ô pastor, dá um pulinho aqui que o negócio aqui está feio. Tem um rapaz aqui endemoniado e tal. E não, Deus está te dando uma chance de você libertar uma pessoa no nome dele. Vá, crendo que o Senhor está contigo, e você vai orar e a pessoa será liberta. Então, Deus nos dá a oportunidade e nós não podemos perder a oportunidade que Deus nos dá de falar a respeito de Jesus, de fazer uma oração, de dizer uma palavra. Porque quando as pessoas dizem assim: mas eu sou novo convertido. Você é novo convertido? Então deixa eu te explicar uma coisa. Lá em Gadara, tinha um homem que ele morava no cemitério. Ele tinha cerca de 6.000 demônios. Ele vivia transfigurado, andava nu pelas ruas. E as cadeias, quando prendiam ele arrebentava todas as cadeias. E ninguém se aproximava desse homem. Ninguém queria vê-lo, ninguém queria encontrar com ele. Fugiam todos dele, né? Mas um dia Jesus foi até a cidade de Gadara. E quando Jesus chega lá, encontra com esse homem e expulsa os demônios que estavam na vida daquele homem. E esse homem ficou tão feliz, mas tão feliz, que quando Jesus ia se despedindo para ir embora, ele disse: Senhor, eu também quero ir contigo. Sabe o que Jesus falou para ele? Não, você não. Volta, vai e diga aos teus quão grandes coisas te fez o Senhor teu Deus. Então ele era o primeiro missionário daquela cidade. E era novo convertido, mas mesmo sendo novo convertido, ele sabia que Jesus era libertador. Ele tinha demônio e agora estava liberto no seu próprio juízo. Eu sei que Jesus liberta. Se eu sei que Jesus liberta, fale com a pessoa: Jesus te liberta. Jesus expulsa esse demônio. Jesus expulsa esse vício da sua vida. E eu creio, irmãos, Deus é capaz de fazer. Eu me lembro aqui agora que nós fizemos no Rio de Janeiro um encontro evangelístico, lá na estrada do Cacuia 425, na Ilha do Governador. E eu convidei um rapaz que era da escola de samba, e era um beberrão, um rapaz que vivia envolvido com vícios. E eu convidei ele e disse: olha, eu gostaria de ir,
mas eu tenho uns amigos, né, que é o encontro dos amigos dele lá, para beber, não sei se vai dar para mim ir. Fiquei esperando. Aí fiz uma força para ele ir, acabou que no meio do culto lá ele chegou. O pregador já estava iniciando a pregação, e ele entrou lá, e eu vi que ele estava bêbado. Aí eu fui lá falar com ele, fui lá na porta, falei assim, você fez muito bem em vir aqui hoje. Ele disse, mas eu não posso fazer nada, que eu estou embriagado. Mas o cheiro da cachaça vinha de longe assim. Aí eu insisti, não, mas vamos lá que Jesus te aceita assim mesmo como você está. Aí ele disse, não, estou muito embriagado. Aí depois que eu insisti com ele, ele falou para mim assim, eu só vou se eu dobrar o joelho lá, aceitar Jesus e ele me curar da cachaça. Aí eu disse, cura, vamos lá, você vai ver que ele vai te curar. Ele estava andando já cambaleando. Aí eu levei ele lá para frente, na hora do apelo. Aí o irmão orou por ele lá, eu ajoelhei do lado dele. Quando terminou a oração, nem cheiro de cachaça tinha mais. Ele voltou, levantou no seu próprio juízo, sem estar sob o efeito da cachaça. Jesus cortou todo o efeito da cachaça que ele tinha, e ele saiu dali convertido. Irmãos, é só você garantir, porque não é você que vai fazer, quem vai fazer é Deus. É o Senhor que vai fazer. Então permita que o Senhor te use para a salvação, libertação de muitas pessoas. Creia e faça a obra do Senhor, porque o Senhor será contigo. Eu quero, ao encerrar aqui, pedindo ao nosso reverendo ali 1 minuto ou 2, convidar você para vir aqui na frente. Se você ouviu a mensagem, entendeu e gostaria de ser usado por Deus para levar algumas pessoas para a salvação, falar com ela a respeito de Jesus, eu gostaria que você viesse aqui. Você que é tímido, você que é novo convertido, você, não importa, você que já é um antigo crente da igreja, não tem problema, pode sair do seu lugar e vir aqui na frente, que eu vou orar por você, e você vai sair daqui uma outra pessoa diferente. Tem alguém? Saia do seu lugar e venha. Onde está a primeira pessoa? Quero orar por você. Pode vir. Pode vir. Creia. Irmão, nós estamos falando aqui de um evangelho que não resolve. Nós estamos falando do evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu estou falando de uma palavra que veio do céu, uma palavra que produz efeito, é uma palavra que realmente é uma palavra de poder, é uma palavra que realmente muda a situação.